Bom, pessoal, a dica de hoje, então, vai ser um bate-papo relacionado à radioatividade. Então, olha só, quando nós falamos em radioatividade, vem a ser um fenômeno exclusivamente nuclear. Nós sabemos que o átomo ele apresenta duas regiões. Nós temos o núcleo e a eletrosfera. Então, dependendo da região onde ocorrer a instabilidade, nós teremos um tipo de reação química diferente. Lembrando que essa instabilidade, em função dessas duas regiões, núcleo e eletrosfera, essa instabilidade, ela pode ser tanto envolvendo aqui o núcleo, ou essa instabilidade pode envolver o quê? A eletrosfera. E isso, moçada, vai caracterizar, de certa forma, tipos de reações diferentes. Isso vai fazer com que reação química seja uma coisa e reação nuclear seja completamente diferente. Quando nós falamos aqui em reação química, está relacionado então a uma instabilidade eletrônica. Nas reações químicas, os fatores como pressão, temperatura e concentração são fatores cinéticos, são fatores que alteram a velocidade da reação. E no caso também das reações químicas, nós podemos observar que são reações que liberam uma pequena quantidade de energia, mesmo tendo uma grande quantidade de quê? De reagente. E é muito fácil nós identificarmos uma reação química. Os mesmos elementos aqui que nós encontramos no reagente, nós também iremos encontrar onde? No produto. Observe que aqui no reagente eu tenho carbono, hidrogênio e oxigênio. Olha aqui no quadro, aqui no produto eu tenho carbono, hidrogênio e oxigênio. Os mesmos elementos que eu encontro no reagente, eu também vou encontrar onde? No produto. Agora, as reações nucleares já vêm a ser o que? Completamente assim, divergentes em relação às reações químicas. Vocês vão ter aqui, as reações nucleares. Já rola uma instabilidade nuclear, então já envolve o núcleo do átomo. Os fatores como pressão, temperatura e concentração, eles não são fatores cinéticos, são fatores que não vão interferir na velocidade das reações nucleares. São reações que vão liberar uma grande quantidade de energia, mesmo tendo uma pequena quantidade de reagente. E nós iremos diferenciar em relação às reações nucleares, porque praticamente os elementos que nós temos no reagente, eles são diferentes dos elementos que nós iremos encontrar no produto. Então, por exemplo, aqui no reagente, eu tenho um hidrogênio de massa 1, o hidrogênio de massa 3, que seria o hidrogênio monotério ou prótio, e o hidrogênio trítio. Quando eles combinam, vão formar aqui o átomo de hélio. Então, no produto aqui, eu já tenho a formação de um novo elemento químico. Ou seja, ocorreu a formação de um novo átomo. Nós chamamos isso aqui, essa mudança de transmutação, o que? Nuclear. Pelo fato de ter ocorrido a formação de um novo núcleo, a formação de um novo elemento químico. Então isso é característico das reações nucleares. Quando o núcleo de um átomo fica instável, ele começa a emitir algumas radiações. Radiações do tipo aqui, alfa, beta e radiação do tipo que? Gama. Nesse caso aqui, as radiações do tipo alfa, observe que eu tenho aqui 4 em cima e 2 mais embaixo. As radiações do tipo beta, eu já tenho o que? 0 e menos 1. E a gama já vem a ser o que? 0 e 0. Observe que se a alfa eu tenho 4 em cima, ela tem uma massa 4, então eu posso chamar aqui de partícula alfa. Esse menos 1 da beta significa dizer que ela recebeu um elétron. Então, mesmo que seja uma massa pequena, é a massa de um elétron. Então, eu vou considerar aqui uma partícula o quê? Beta. E a gama, como ela não apresenta massa, essa gama, então, ela vem a ser aqui uma onda, o quê? Eletromagnética. Ok? Essa onda eletromagnética do tipo gama. E aí, nós iremos observar 3 situações que vão assim, em função dessa massa. Por exemplo, eu posso falar aqui, a velocidade dessas radiações, o poder de penetração e os danos biológicos que cada uma dessas radiações tende a causar. Então, como a alfa tem uma massa alta, eu espero que a velocidade dela seja baixa. Então, a alfa apresenta aqui uma baixa velocidade. A velocidade da alfa é 5% da velocidade da luz. Tende a causar baixos danos biológicos
em função do baixo poder de penetração. Uma folha de caderno, um tecido já é suficiente para barrar a penetração de uma partícula do tipo quê? Alfa. Em contrapartida aqui, ó, em um outro lado oposto, eu tenho a gama, que ela tem ausência de massa. Então ela vai ter o quê? Uma alta velocidade, onde a velocidade da gama é igual à velocidade da luz, que todo mundo lembra, que é 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Eu já tenho aqui, ó, tende a causar o quê? Em função do alto poder de penetração, nós teremos altos danos biológicos. Quando eu falo em danos biológicos, eu estou falando principalmente em câncer de pele, não é? E em compensação aqui, ó, a beta vai ficar entre a alfa e a gama. A beta já teria uma média velocidade, uma média alta que seria 95% da velocidade da luz, médios danos biológicos e apresentaria um médio poder de penetração. Lembrando que, embora eu coloque aqui, ó, médios danos biológicos, no caso aqui no acidente do Césio 137 em Goiânia, que ocorreu em 1987, a radiação que o Césio emitia com maior intensidade foi a radiação que? Beta, que levou à morte aí a um monte de gente, dentre elas a criança, que seria a nossa querida Lady das Neves. Então, a radiação beta, embora eu coloque ali médio poder de penetração, ela já pode levar o quê? A morte. Toma cuidado com isso. Então olha só, quando nós comparamos aqui, ó, essas radiações, qual seria a partícula de maior poder de penetração, moçada? Qual partícula de maior poder de penetração? Seria quem? Cuidado, gama não é partícula, gama é uma onda o quê? Eletromagnética. A partícula de maior poder de penetração seria quem? A partícula beta. Observe o seguinte aqui, ó, não é bem exercícios bem comuns aqui a este assunto. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho 3 radiações. Observe que a primeira radiação ela fica retida num pedaço de papel ou tecido, a outra já passa, fica retida aqui num pedaço de madeira, e a de maior poder de penetração retida aqui por um pedaço de concreto ou chumbo. Então, essa de menor poder de penetração, você já sabe qual que seria? Isso, exatamente, a alfa. A de maior poder de penetração seria quem? A gama. E a intermediária aqui nós temos quem? A beta. Uma outra situação que nós podemos verificar extremamente comum nas questões de vestibulares, nas provas aí que vão surgir aí também no Exame Nacional do Ensino, né, que seria o ensino médio, que seria o Enem, nós temos aqui uma fonte radioativa, onde essa radiação vai passar por um campo eletromagnético. Uma radiação vai atingir o ponto A, o ponto B e o ponto C. Quais seriam essas radiações? Quem vai atingir o ponto A, no caso aqui, ó, é uma radiação que foi atraída pelo campo quê? Positivo. Se foi atraída pelo campo positivo, é porque ela apresenta carga o quê? Negativa. Então só pode ser quem? Radiação do tipo beta. No caso, quem atingiu o ponto C foi atraída pelo campo o quê? Negativo. Se foi atraída pelo campo negativo, é porque ela apresenta carga o quê? Positiva. Então só pode ser a radiação o quê? Alfa. E essa que passou direto é porque ela não apresenta carga. Se ela não apresenta carga, então só pode ser quem? Gama. Beleza? Então toma cuidado também com esse tipo de questão. Logo na sequência, um bate-papo que envolve também radioatividade, estaria relacionado ao período ou tempo de meia-vida. O que seria esse período ou tempo de meia-vida? Seria, então, o tempo necessário para que uma amostra radioativa perdesse o quê? 50% de sua massa. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma massa inicial, vai passar aqui, ó, um período, vai perder 50% de sua massa, né? Essa massa inicial vai ficar reduzida à metade. Vai passar um segundo período, mais uma vez essa massa perde mais 50% de sua massa. Passou um terceiro período, perdeu mais 50% de sua massa. Passou um quarto período, perdeu mais 50% de sua massa, e isso não vai ter fim. Essa massa, por mais com que ocorra este decaimento, vai seguir uma curva de uma equação exponencial. É uma curva que tende a zero, mas nunca vai ser igual a zero. Então, aqui, ó, seria representado dessa maneira. Eu vou ter aqui, ó, em um eixo a massa, do outro lado o tempo. Então, esse decaimento ele segue uma curva de uma equação exponencial que tende a zero, mas nunca vai ser igual a zero. Então, olha só, como passou aqui, ó, um período, vai ficar 2 elevado a 1.
Passou o segundo período, 2 ao quadrado. Terceiro período, 2 ao cubo. Quarto período, 2 ao quarto. E assim sucessivamente. Então eu posso falar que a massa final é igual a massa inicial dividido por 2 elevado a x. Acompanha aqui no quadro, onde esse x aqui, ó, ele vai ser então igual à quantidade de períodos. E o tempo para que haja esse decaimento vai ser a quantidade de período vezes o período. Então, suponhamos o seguinte, eu tenho uma determinada amostra radioativa com a massa inicial igual a 100 gramas, ela sofre um decaimento, restando, por exemplo, aqui, 12,5 gramas. Considerando o período ou tempo de meia-vida igual a 20 anos, qual vai ser o tempo necessário para que ocorra todo esse decaimento? Então, olha só, a massa inicial aqui, 100 gramas, passa um período, perde mais 50% de sua massa, então vai para 50 gramas, passa um outro período, perde mais 50% de sua massa, vai para quanto? Para 25 gramas, passa um outro período, perde mais 50% de sua massa, então ela vai para 12,5 gramas. Moçada, observe que quando sai aqui de 100 gramas e chega a 12,5 gramas, é porque passaram quantos períodos? 3 períodos. Cada período aqui, o exercício falou que vale quanto? 20 anos. Como passou 3 períodos, o tempo para que ocorra esse decaimento vai ser então igual a quanto? A 60 anos. Lembrando que temos situações também que às vezes esse decaimento não ocorre de metade em metade. Aí nós iremos trabalhar juntamente, com a nossa querida função logaritma, porque esse decaimento ele não vai ocorrer de metade em metade. E no nosso próximo bate-papo nós começaremos a falar desse decaimento envolvendo aí as funções logarítmicas, de modo que esse decaimento não ocorra de metade em metade. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.